A carta de Paulo aos Tessalonicenses foi um dos primeiros textos a ser colocado por escrito do Novo Testamento, antes, inclusive, dos Evangelhos. Em virtude da sensibilidade de Paulo à orientação das suas comunidades por carta, a importância da escrita, o que só mais tarde veio para os evangelistas, mas inclusive Lucas, um dos evangelistas, era discípulo de Paulo. Mas Paulo sempre teve a percepção da importância de registrar, colocar por escrito, fazer isso circular pelas comunidades como uma forma poderosa de você evangelizar, fazer com que a sua palavra se multiplique através da escrita. O contexto em que esta carta foi escrita é um contexto muito duro para os cristãos. Primeiro pelos judeus, depois pelos romanos, os cristãos passavam por um tempo de perseguição, um tempo difícil. Perseguição que, em alguns casos, levou muitos cristãos à morte. Então era uma perseguição não simples, como, por exemplo, às vezes a gente experimenta a incompreensão pelo fato da gente ir à igreja, participar de alguma coisa na igreja, uma crítica verbal, ou alguém que nos reprova o comportamento. Não, era perseguição que levaria à morte. Pra vocês terem uma ideia, se chegou nesse tempo a considerar tornar-se cristão como crime, um crime cuja pena era capital, ou seja, um crime condenado com a pena de morte. A gente tem uma ideia da gravidade da coisa. Mesmo assim, Paulo, no início do texto de hoje, diz assim: vocês precisam estar sempre alegres. Não sei se vocês observaram isso na segunda leitura. É importante estar sempre alegre. O advérbio de marcação de tempo, sempre, torna a coisa especialmente desafiante, né? Uma coisa é, por exemplo, a gente receber uma boa notícia, uma notícia de que a gente alcançou êxito numa coisa que há muito tempo a gente vinha ali lutando para conseguir, ou receber uma boa notícia referente à nossa família, à nossa casa, e aí aquilo dispara em nós uma química muito interessante ligada ao prazer, à euforia, ao contentamento. Ou seja, um gatilho positivo dispara a química da alegria. Muitos autores estudiosos hoje conseguem explicar os processos bioquímicos que explicam aquilo que geralmente se chama alegria, mas eu vou preferir chamar bom humor, né? A química do bom humor. Então a gente recebe uma notícia boa, aí ao receber essa notícia boa, a gente é tomado por um monte de coisas boas, satisfação, vontade de celebrar com os amigos, em alguns casos dá vontade de comer, de celebrar, de fazer um churrasco, é a bioquímica do bom humor. Acontece que no caso de Paulo especificamente, e no caso da primeira leitura também do profeta Isaías, que o profeta Isaías pede ao povo de Deus que está exilado na Babilônia: vamos nos alegrar, o Senhor vai nos salvar, o Senhor virá nos libertar. Embora a gente ainda esteja aqui escravo, é aqui que a gente tem que começar a celebrar a alegria. Estar feliz e estar alegre enquanto se está aqui, para depois também poder estar quando lá. De alguma forma, há uma coincidênciazinha de contexto difícil de perseguição, na primeira leitura e no texto de Paulo, e ao mesmo tempo um chamado em forma de profecia do profeta Isaías e de exortação de Paulo, no sentido de: olha, a gente está sendo perseguido, mas é importante estar sempre alegre. O estímulo externo, o gatilho, tinha sinal invertido, negativo, mas o que Paulo pedia era, assim como o profeta Isaías, que houvesse em nós um certo sentimento de independência desse gatilho exterior. Penso que a palavra tem muita coisa a nos ajudar hoje
a compreender o sentido cristão da alegria. A gente precisa ter muito cuidado para não ser refém desses gatilhos externos e refém do nosso humor. O que é o humor? O humor é aquele estado de ânimo, né? Um estado de espírito que acaba às vezes determinando a maneira como a gente experimenta o dia, a semana, o mês, uma determinada fase da vida, e em muitos casos muito dependente de gatilhos exteriores. Se eu tenho um gatilho bom, recebi uma notícia boa, recebi um abraço, um agradecimento, alguém reconheceu o meu trabalho, alguém reconheceu o que eu fiz, gatilho bom, bom humor, estou bem, como diz a turma hoje, estou de boas. Mas, se o gatilho às vezes não é bom, eu experimentei uma ingratidão, uma incompreensão, de alguma forma não esperava um comportamento que alguém esboçou em relação a mim, então disparo aquele desânimo, dispara aquela vontade de desistir das coisas, de não fazer mais nada. Parece que a cama começa a nos convidar e nos abraçar, uma indisposição vai tomando conta da gente, e aí daí a coisa pode ir longe. O gatilho disparado é o do mau humor, e o gatilho disparado às vezes é o do bom humor. A palavra de hoje deseja, com o pedido de Paulo e do profeta Isaías, dizer assim: a alegria está acima, a alegria cristã está acima do bom humor ou do mau humor. A alegria cristã não é refém de gatilhos, de um gatilho bom, de uma notícia boa, de um fato bom. A alegria cristã tem a ver com confiança e fé. Então é assim, ó. O povo estava exilado na Babilônia, o profeta Isaías foi lá em nome de Deus para dizer: o Senhor vai libertar vocês, confia. Se eu confio, eu já consigo entender, enxergar e perceber que aquela realidade não é a última palavra sobre a minha vida, mas que nós vamos sair daqui, nós vamos viver essa libertação, vamos deixar a escravidão, essa situação vai se mudar. Então eu já vivo a certeza antecipada, a alegria da mudança. Ou para o povo cristão, lá no texto de Paulo, Paulo diz: é importante, é preciso alegrar-se sempre no Senhor. Mas a gente está sendo perseguido. Bom, mas aí aqui Paulo está dizendo: você confia que o Senhor vai te guardar? Você confia que o Senhor é o teu amparo? É a tua proteção? Se você confia nisso, então você já olha essa situação um pouco à frente. Não pelo gatilho negativo, sendo refém dele que você está vivendo agora, em forma de perseguição. Mas antes e acima de tudo, ficando firme na confiança em Deus, de que Ele mesmo está à frente dessa situação, passa à frente, cuida, e Ele mesmo vai transformar essa situação de modo que o nosso coração, embora exteriormente tenha gatilhos negativos, interiormente a gente está bem, porque interiormente é a confiança que move a gente. A gente confia, acredita e fica firme. Nós estamos hoje na terceira semana do Advento. A terceira semana do Advento é antes do Natal, né? E ela convida a gente a olhar para o futuro, o Natal que virá, com a certeza de que ele virá. E aí a gente celebra antecipadamente as alegrias do Natal dentro da gente, se mantendo firme. É como se a liturgia convidasse a gente a olhar para as situações da nossa vida e do mundo com os olhos do nosso Deus. Quando nós olhamos com os nossos olhos, a gente faz conta, cálculo, previsão, e vai dar, não vai dar, uns são mais otimistas, outros mais pessimistas, mas o cálculo é o cálculo. E aí a liturgia convida a gente a olhar como Deus olha, aquela situação já transformada, já redimida, já restaurada, ou seja, ser capaz de ter, ou ser capaz de olhar para o mundo como Deus olha,
E aí a gente olha o mundo, a nossa vida, já transformada pela ação de Deus. E aí a gente entende que tem razão para alegria, sim, mesmo quando a gente tem um gatilho de fora, ainda não é positivo, é um gatilho, né? Mesmo que do ponto de vista do humor a gente pense assim, talvez nem seja a hora do bom humor, mas a confiança me ajuda a celebrar a alegria antecipada. Eu desejo a todos que essa semana seja uma semana que a gente se sinta assim, aprendendo a olhar para esse momento difícil que o nosso mundo está vivendo, uma pandemia, um aumento do número de casos, perda de pessoas queridas, adoecimento de tantas outras que, se não adoecem fisicamente, adoecem mentalmente ou emocionalmente. A gente olhar para este quadro como o nosso Deus olha e entender que tem um horizonte de esperança, de restauração, de cura. Esse é o olhar que o nosso Deus nos convida a termos neste domingo da esperança, o terceiro do advento, para o nosso mundo, para o nosso tempo. Então convido a todos a olharmos assim para a nossa vida e olharmos assim para o nosso mundo, um horizonte de esperança. Pedir que o Senhor nos libere um pouco dessa coisa de ser refém do nosso humor, de ser refém das boas notícias, ou de ser refém das más notícias, mas de alguma forma permitir que nossa alegria esteja acima desses estímulos de bom ou de mau humor que circundam às vezes a nossa experiência do dia a dia. Vamos ficar de pé e professar a nossa fé. Creio em Deus Pai.